Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma terça-feira, mais uma tarde da esperança, reunidos para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, para a gente ler um pouquinho das Escrituras e receber um pouquinho dessa porção que Deus tem para nossas vidas, né? Nessa tarde. Eu queria compartilhar um texto que está lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, no capítulo 3, 1 João, capítulo 3, a partir ali do verso 1, vamos ler ali os 6 primeiros versos desse texto. 1 João, capítulo 3, a partir ali do verso 1, diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Até aqui. Muito bem, texto do apóstolo João, e ele começa esse texto aqui com um convite à contemplação. Vejam que grande amor Deus, o Pai, nos concedeu. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, em outras versões. A palavra vejam aqui indica algo que precisa ser olhado com admiração, olhado com aquela expectativa, com aquela eu vou presenciar algo maravilhoso demais. Essa é a ideia do vejam, venham ver que algo extraordinário. Sabe quando alguém chama, venha ver algo muito bom, venha ver algo que é tremendo, algo que é maravilhoso. É um convite nesse sentido, né? Então a palavra chama para esse olhar de admiração. E João, ele está maravilhado com o quê? Com o fato de Deus nos chamar de filhos. De Deus nos chamar e nos fazer os seus filhos. Isso não é um título simbólico. Ele é filho. Não, isso aqui é uma realidade espiritual. E por isso João está maravilhado com isso e fala, venham ver, vejam que maravilhoso que é. Nós sermos chamados filhos de Deus. Se a gente olhar outro texto, lá no Evangelho agora de João, né? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz um texto bem conhecido, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, basta-nos crer para que nós possamos receber essa nova identidade, para que nós possamos receber esse novo título, que é um título espiritual, né? Agora passamos a ser filhos de Deus. Muitas vezes a gente vê as pessoas na rua falando, não, mas todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade. O filho de Deus é aquele que se entrega. O filho de Deus é aquele que entrega toda a sua vida nas mãos do Senhor. Como quem diz, a minha vida não é mais minha, mas sua. E a estes que entregam as suas vidas ao Senhor, a estes
foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Se nós formos ali para Romanos, no capítulo 8, verso 15, diz: porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito de escravidão, mas fomos adotados pelo Senhor. Essa é uma verdade que nós nunca podemos esquecer, porque aquele que tem na sua mente, tem no seu coração o entendimento de que você não é mais um número do seu RG, você não é mais o número do teu CPF, você é alguém escolhido e adotado por Deus e agora filho de Deus. Você não é mais um na multidão. Isso significa que a gente tem um Pai que nos ama, que nos acolhe e que cuida de nós. Isso é maravilhoso, porque isso precisa tirar de nós todo temor. Porque aquele que nos adotou é aquele que cuida de nós. E se nós cremos de fato que Cristo comprou-nos e recebemos por meio do seu sangue essa nova identidade, se nós cremos nisso, se nós cremos que somos filhos de Deus, nenhum temor pode ter. Nenhum temor pode vir ao nosso coração, porque Ele nos adotou. Mesmo quando o mundo não nos entende, Deus nos chama de filhos. Mesmo quando todo mundo lá fora diz o contrário, o Senhor nos chama de filhos. Então, a nossa esperança, ela começa quando nós nos lembramos de quem nós somos em Cristo. Ali começa a nossa esperança. Aqui o nosso momento nós chamamos de tarde da esperança, onde recebemos palavras que nos dão um norte, que nos trazem esperança para viver. E a primeira coisa que precisa trazer esperança a nós é esse entendimento de que a esperança começa quando a gente se lembra que somos filhos de Deus. Você pode nessa vida perder coisas. Você pode nessa vida muitas coisas serem roubadas de você. Podem inclusive roubarem todos os teus bens. Podem tentar até roubar a tua alegria. Mas nós precisamos lembrar que a nossa identidade em Cristo Jesus, ela jamais será roubada. Ela jamais pode ser tirada de nós. Ninguém perde a sua identidade em Deus. Por isso, quando a gente lê ali os próximos versos 2 e 3, a gente lê que agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Aqui traz um ensinamento muito interessante para nós. A gente sempre fala do reino de Deus, o reino já e o reino ainda não. Né? Ou seja, o reino de Deus já está presente e ele ainda não está presente. Nossa, que loucura! Como assim? Ele já e ainda não? Ele já está presente, porque você entregou sua vida para Deus, você já começa a viver essa eternidade aqui. Ainda não, porque o reino ainda virá. O reino eterno ainda virá. Ainda estamos aqui nessa terra, rodeado de pecado, rodeado dessa carne que o apóstolo Paulo fala, maldito homem que sou, né? Até quando vou aguentar esse corpo de morte? E então ele ainda não chegou ao reino eterno, mas a gente já está vivendo. Por isso que a gente fala do reino já e o reino ainda não. E aqui nesse texto a gente percebe claramente o já e o ainda não. Nós já somos filhos de Deus, já fomos adotados por Deus, somos filhos dele, mas ainda não somos aquilo que devemos ser. Olha que interessante. O texto diz, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, a sua plenitude, você ainda não está completamente. Você ainda não é aquilo que você vai ser quando Jesus voltar, quando a glória do Senhor se manifestar.
Essa é a nossa esperança. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Quando Cristo voltar, seremos livres de todo o pecado, de toda a dor, de todo o mal. Seremos livres da morte. Essa é a mensagem cristã. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a certeza que nós temos. Não apenas de sobreviver nesse mundo, mas saber que seremos transformados à imagem de Cristo Jesus. Se nós lemos Romanos, né? Se a gente for para o capítulo, ali no capítulo 8, verso 29, 8:29, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Fomos predestinados a sermos a imagem do seu Filho. Percebe que toda a nossa história está narrada aqui. Mais do que, sabe quando você vai assistir um filme que você já assistiu ele outras vezes, você vai assistir novamente esse filme, você já sabe o final do filme. Você já conhece aquela história. E você está assistindo porque você gosta daquele filme, mas você já sabe o que vai acontecer no final. O cristão é da mesma forma isso. Nós vivemos a nossa vida e nós já sabemos qual é o final. A gente pode ter algumas surpresas no percurso, né? A gente pode ter algumas novidades no percurso, mas o final nós já sabemos, porque nós lemos na palavra de Deus que fomos predestinados para sermos a imagem do seu Filho, porque um dia Ele nos adotou. É maravilhoso saber dessa verdade. Filipenses capítulo 3, verso 21, diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar a si mesmo todas as coisas. Novamente, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mais um texto que reforça a ideia de que nós seremos transformados. Transformados. Quem tem essa esperança? Quem tem essa expectativa? Quem de nós pode dizer assim: eu espero por esse dia. Eu espero poder alcançar isso. Eu espero poder chegar um dia e não mais ser escravo do pecado. Eu espero chegar um dia e não mais ser escravizado pelo mal. Estar cercado por tanta coisa ruim. Nós precisamos desejar isso, nós precisamos buscar isso. João lembra que pecar não combina com a identidade de filho, né? Porque, veja lá no texto, quando ele fala que todo aquele que permanece nele não vive pecando. A ideia aqui é que não é uma perfeição instantânea quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, mas é um processo, é um andar contínuo com Deus, e esse andar com Deus vai nos moldando, vai nos transformando, e quem já foi alcançado pelo amor de Deus, ele não se contenta mais com o pecado, ele não se agrada mais do pecado, o pecado começa a fazer mal para ele começa a ver aquelas práticas que ele tinha, que aquilo já não mais agrada, porque se eu entreguei a minha vida, se eu entreguei totalmente a minha vida e sou um discípulo de Jesus, o pecado não pode fazer parte mais da minha vida. E eu me incomodo com ele. Porque a gente entende aquele que pagou um alto preço. E a gente entende que se a gente está sendo transformados para alcançar a imagem de Cristo na sua perfeição, o pecado não pode estar perto de mim. E pecado, talvez você fale assim: pastor, mas eu não roubo,
eu não faço coisa errada, eu não maltrato as pessoas. Ok, glória a Deus por isso, mas lembre-se que tudo aquilo que nós colocarmos no lugar de Deus, isso é pecado. Pecado é você tirar Cristo do trono do seu coração e colocar outra coisa ali. Então, tudo aquilo que faz essa substituição é pecado. Então, percebe que pecado não é só matar, roubar, usar drogas, não. Pecado vai muito além disso. Pecado é você tirar Cristo do centro da sua vida. Isso é pecado. E a esperança nossa é ter uma vida cristã limpa. A nossa esperança precisa estar nisso. Foi no domingo que eu falei a respeito de você não ser dominado pelo medo, né? Tipo, eu não vou fazer determinada coisa porque eu posso ser castigado por Deus. Não. A nossa motivação não está nesse eu não vou errar para Deus não me castigar. Não, não é isso. Mas eu não vou pecar para não desagradar a Deus. Eu não vou fazer a coisa errada porque o Senhor vai se entristecer com os meus atos, com as minhas atitudes. Isso tem que ser a nossa preocupação. Não uma consequência, Deus vai me castigar. Não, nada disso. E aqui João fala muito, muito claro, a gente não vive pecando. Aquele que permanece nele não vive pecando. A gente precisa viver essa vida contínua de purificação, como aquele que pertence à família de Deus. Novamente, se nós fomos comprados por alto preço, se entregamos nossa vida para Jesus, nós caminhamos nessa contínua transformação, essa transformação que acontece diariamente. É um processo contínuo que só vai terminar no dia de Cristo Jesus. Essa é a verdade que nós não podemos abrir mão. Essa é a verdade que nós não podemos deixar de lado. Nessa tarde da esperança, a lembrança que fica para nós é de que, em primeiro lugar, nós fomos amados. Você foi amado. Você foi escolhido. Você foi separado. A segunda verdade é que fomos transformados. Primeiro Ele nos escolheu, primeiro Ele nos amou e agora Ele nos transforma diariamente. E, em terceiro lugar, nós somos chamados à pureza. Tudo isso é o que traz nesse texto de hoje, de 1 João 3. Fomos escolhidos, fomos transformados e somos chamados à pureza, a abandonar todo o pecado, a abandonar toda a prática que desagrada a Deus, porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não chegou o dia de nós sermos aquilo que nós fomos feitos para ser. Mas Deus já começou a sua obra. Ele já começou esse trabalho na minha vida, Ele já começou esse trabalho na sua vida. A esperança é um fio que nos liga a um futuro glorioso com Cristo Jesus. A esperança é saber que Cristo Jesus está nesse processo. Ele está nessa obra de transformação das nossas vidas. Enquanto não chegar esse dia, o dia glorioso de Cristo Jesus, a gente precisa viver como filho amado. A gente precisa refletir o amor de Deus para as pessoas. A gente precisa declarar para as pessoas quem Deus é. Nós precisamos dizer para as pessoas o quão Deus é importante para nós. Enquanto não chega o dia de Cristo Jesus, nós vivemos como filhos amados, buscando a santidade, buscando a esperança no nosso Pai. Nós precisamos viver nessa perspectiva. Nós precisamos viver nessa dimensão. E eu te convido a buscar de fato a presença do Senhor.
todos os dias da tua vida. Não importa quanto tempo de cristão você tem. Não importa quanto tempo você já viveu, quantas experiências você já teve, mas nós precisamos entender quem nós éramos, quem nós somos, para onde nós iremos. O que foi que Jesus fez na minha vida, o que foi que Jesus fez na tua vida. Isso precisa ser um diferencial. E esse precisa ser o nosso testemunho diante das pessoas. Esse precisa ser a grande diferença daquele que vive uma vida separada, uma vida diante de Deus. Quero te convidar a fechar os olhos para nós orarmos. E eu queria que você refletisse de fato quem Deus é na tua vida. Será que você tem vivido uma vida de filho? Será que você tem vivido uma vida de uma pessoa que foi escolhida, que foi enxertada na família de Deus? Uma pessoa que decide a cada dia abandonar o pecado, abandonar o mal, para viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida na presença do Senhor. Esse é o desafio que nós temos. Esse é o desafio que você tem, que eu tenho e que o Senhor Jesus quer de cada um de nós. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por tão grande amor. Queremos te agradecer porque o Senhor um dia nos comprou. Queremos te agradecer porque um dia o Senhor nos separou. Queremos te agradecer porque um dia deixamos, ó Deus, de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Uma nova identidade, uma identidade espiritual que transforma a nossa realidade. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar e que o Senhor possa ser a esperança para o nosso futuro, Deus. Que nós nunca venhamos a nos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Que nós nunca venhamos a nos esquecer do teu grande amor por nós. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos encha com a tua fé, a fé que vem do alto. Nos encha, Senhor, nos purifique de todo pecado, Senhor Jesus. Senhor, que no nosso coração haja gratidão, haja confiança, até o dia que nós veremos o Senhor face a face, até o dia onde nós seremos totalmente restaurados, até o dia em que nós estaremos livres de todo pecado, Senhor. Estaremos livres de fato da presença do pecado. Senhor Jesus, nos rendemos diante do teu amor, diante da tua proteção, diante da tua soberania, nos rendemos diante de ti e te pedimos, ó Deus, vem e seja conosco, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer o pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer todo o mal. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas diferentes. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos filhos comprometidos, dedicados, separados para toda e boa obra que o Senhor já separou e já preparou, ó Deus, para cada um de nós. Guia os nossos passos, ó Deus, para que nós possamos viver algo novo na nossa história. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.